Se você já assistiu / jogou Black Mirror Bandersnatch, provavelmente você ficou bem perturbado ou ao menos aflito em muitas situações deste filme interagível. Se você não sabe o que é Black Mirror, nem Black Mirror Bandersnatch, sabe que é um filme derivado da série Black Mirror, que fala sobre como a tecnologia e os seres humanos podem se degradar moralmente e eticamente, e que a tecnologia é só a ferramenta que o ser humano usou para se degradar. Mas o Black Mirror Bandersnatch se trata de um filme interagível sobre um garoto que está tentando concluir um jogo chamado Bandersnatch, que é um jogo onde você, teoricamente, teria escolhas, e essas escolhas trariam finais diferentes para o jogador. Ao passar do filme, você vai vendo como, na verdade, não tem controle nenhum, e que não é spoiler, e que você controla ele. Mas se eu te dissesse uma coisa mais Black Mirror ainda, que todas as vezes que o filme te deu a opção de fazer escolhas, na verdade não foi você que escolheu, e que na verdade foi o seu cérebro que decidiu antes de você selecionar cada opção do jogo. Bom, se você está gostando desse vídeo, deixa o teu gostei, se inscreva e ativa o sino que tem vídeo novo todo domingo às 11 da manhã. Logo na primeira decisão do jogo, onde tem que escolher algo entre sucrilho ou outra parada lá adocicada, antes de você tomar essa decisão, a sua mente já havia resolvido tudo sozinha. Uma experiência feita no Centro de Bernstein de Neurociência Computacional, em Berlim, demonstrou que somos manipulados pelo nosso próprio cérebro para tomarmos decisões. As escolhas que fazemos na vida são mesmo nossas, mas não são conscientes. Voluntários foram colocados em frente a uma tela na qual era exibida uma sequência aleatória de letras. Eles deveriam escolher uma letra e apertar um botão quando ela aparecesse. Monitorando o cérebro dos voluntários via a ressonância magnética, os cientistas chegaram a uma descoberta impressionante. 10 segundos antes dos voluntários resolverem apertar o botão, sinais elétricos correspondentes a essa decisão apareciam nos córtex frontopolar e medial, as regiões do cérebro que controlam a tomada de decisão. No caso, as tomadas de decisões, né? Você também tem o córtex pré-frontal, né? Mas no caso, especificamente aqui foi o frontopolar e o medial mesmo. E o cientista John Dylan Haynes disse o seguinte: nos casos em que as pessoas podem tomar decisões de seu próprio ritmo e tempo, o cérebro parece decidir antes da consciência. E a mesma coisa ocorre nas suas escolhas no filme, pois além de você ter 10 segundos para escolher sob pressão, o seu cérebro já escolheu conforme a processão do contexto que estava. Por exemplo, na hora que o filme te coloca em uma decisão de quem pula do prédio, você ou Colin, a maioria, como eu, decidiu Colin. Por quê? Porque nosso cérebro, por preservação natural, já decidiu por nós o que fazer, mesmo sendo apenas um entretenimento. A imersão em Bandersnatch faz você achar que você realmente é o Stephen Butler, o protagonista. Faz você achar que você é o espírito vagando lá fora, controlando o corpo. Isso porque a consciência é apenas uma parte do cérebro. E como a experiência provou, outros processos cerebrais tomam decisões antes dela. E agora os cientistas querem aumentar a complexidade do teste, para saber se em situações mais complexas, o cérebro também manda nas pessoas. E o Rainer diz o seguinte ainda: não se sabe em que grau isso se mantém para todos os tipos de escolha e de ação. E ainda que temos muito mais pesquisas para fazer, se o cérebro deles deixar, é claro. E na série existem vários finais, todos eles roteirizados, pensados e manipulados para saber como é a sua experiência. Tanto é que pegaram o algoritmo Stranger Things, anos 80, mas o próprio Black Mirror, pois foram sucesso na plataforma e foi certeiro para te chamar a atenção. E todas as escolhas são premeditadas pelos desenvolvedores, já imaginando a sua decisão para te manter jogando. E isso não foi à toa, é possível prever pensamentos. Os pesquisadores, entre aspas, é claro, tá? Pesquisadores da Universidade da Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, construíram um computador capaz de ler pensamentos, ou quase isso. Cada voluntário recebeu uma lista de palavras sobre as quais deveriam pensar. Enquanto eles faziam isso, o computador analisava a sua atividade cerebral por meio de um aparelho de ressonância magnética, e o software aprendeu a associar os termos aos padrões de atividade cerebral. E depois de algum tempo, conseguia adivinhar em quais palavras as pessoas estavam pensando. O sistema ainda tem uma grande limitação: ele só consegue ler a mente de uma pessoa que se ela estiver totalmente concentrada. O que nem sempre é fácil. Às vezes, no meio da experiência, o estômago de voluntário roncava, e o cara pensava que, tô com fome. Isso embaralhava o computador. Isso foi dito pelo Tom Mitchell, o cientista americano responsável por esse estudo. Mas só nisso você já conseguiu perceber como é possível premeditar bem nossos pensamentos e, consequentemente, escolhas. E esses experimentos que vêm sendo realizados por cientistas há anos conseguiram mapear a existência de atividade cerebral
antes que a pessoa tivesse consciência do que iria fazer, isso mesmo. Ou seja, o cérebro já sabia o que seria feito, mas as pessoas ainda não. Seríamos como uma espécie de computadores de carne, e a nossa consciência não mais do que uma tela do monitor, um Black Mirror. Um dos primeiros trabalhos que ajudaram a colocar o livre-arbítrio em suspensão, entre aspas, foi realizado em 2008. O psicólogo Benjamin Libet, em um experimento hoje considerado clássico, mostrou que uma região do cérebro envolvida em coordenar a atividade motora apresentava atividade elétrica uma fração de segundo antes dos voluntários tomarem uma decisão, no caso, apertar um botão. E estudos posteriormente corroboraram a tese de Libet de que a atividade cerebral precede e determina uma escolha consciente. O considerado pai da neurociência cognitiva apresenta argumentos contra o senso comum de que somos guiados pelo livre-arbítrio. Para Gazzaniga, a mente é gerada pelo cérebro, que guiado pelo determinismo biológico define quem nós somos. E algo mais Black Mirror ainda é que Patrick Haggard, pesquisador do Instituto da Neurociência Cognitiva e do Departamento de Psicologia da Universidade College London, na Inglaterra, cita experimentos que comprovam, segundo ele, que o sentimento de querer algo acontece após e não antes de uma atividade elétrica no cérebro. Ele disse o seguinte: neurocirurgiões usaram um eletrodo para estimular um determinado local da área motora do cérebro. Como consequência, o paciente manifestou em seguida o desejo de levantar a mão, disse Haggard em uma entrevista ao site da Veja. Outra parte curiosa de Bandersnatch é que o tempo todo o filme te sugestiona matar o pai, e muitas das pessoas, assim como eu, não optaram em matá-lo. Mas por quê? O psicólogo Jonathan Haidt, da Universidade da Virgínia, dos Estados Unidos, demonstrou que a grande parte dos julgamentos morais também é feito de maneira automática, com influência direta de fortes sentimentos associados a certo e errado. Não há racionalização. Segundo o pesquisador, certas escolhas morais, como de rejeitar incesto, foram selecionadas para a evolução, porque funcionou em diversas situações para evitar descendentes menos saudáveis pela expressão de genes excessivos, e algo inato e por isso comum e universal a todas as culturas. E para a neurociência é mais um dos exemplos de como o cérebro traz à tona algo que aprendeu para conservar a espécie. A mente como produto do cérebro, como o cérebro já se encarregou de decidir o que fazer, o ato está feito. E é preciso contextualizar a situação. E é aí que entra a nossa consciência. Ela também é um produto da atividade cerebral que surge para dar coerência às nossas ações no mundo. O cérebro toma a decisão por conta própria e ainda convence o seu dono que o responsável foi ele. Em outras palavras, quando você para pensar e toma decisões pontuais, tem a sensação de que o eu consciente e racional, separando o cérebro, segura as rédeas da sua vida, mas para os cientistas como Michael Gazzaniga, o coordenador do Centro do Estudo da Mente da Universidade da Califórnia e um dos maiores expoentes da neurociência e da atualidade, não existe essa diferenciação. Para ele, somos um só, e o que é cérebro também é mente. A sensação de que existe um eu que habita e controla o corpo é apenas o resultado da atividade cerebral que nos engana. Dizer o seguinte: não há nenhum fantasma na máquina, nenhum material secreto que é você. Que no seu livro mais recente, Who is Charged? Free Will and the Science of the Brain, traduzindo que seria Quem está no comando, o livre-arbítrio e a ciência do cérebro, falando sobre a mecânica cerebral das decisões. NK, então você está me dizendo que somos marionetes do nosso cérebro? É mais ou menos. Em um artigo publicado no periódico Advances in Cognitive Psychology do pesquisador Klein, coloca em xeque a metodologia usada em diversos dos experimentos recentes da neurociência. Segundo Klein, que é um professor da Universidade do Texas e autor do livro Atoms of Mind, The Ghost of the Machine Materializes, ou traduzindo no caso seria Átomos da Mente, o fantasma da máquina se materializa. Alguns estudos sugerem que não é possível medir com precisão o tempo entre o estímulo cerebral e o ato em si, o que poderia colocar abaixo toda a tese do pessoal do Gazzaniga, entre outros neurocientistas que têm uma tendência a crer no determinismo biológico. Na verdade, todas as evidências demonstram, né, que já é determinado essas coisas, mas realmente a precisão entre o estímulo, né, da sinapse, no caso do sistema motor, ainda não foi muito bem avaliado, pelo menos de acordo com o Klein, né? E o argumento principal do pesquisador é o seguinte: o Klein, não é porque algumas escolhas são feitas antes da consciência em uma tarefa que temos a prova de que toda a vida mental é governada desta maneira. Escreve no artigo Klein. E o Klein defende ainda a tese de que atividades mais complexas do que apertar botão ou reconhecer uma imagem devem ser feitas de maneiras muito mais complexas. Os experimentos que são feitos são muito limitados, de acordo com ele.
E ainda que os pesquisadores estejam corretos, os próprios neurocientistas reconhecem que a ideia de um mundo sem livre-arbítrio provoca uma coisa bizarra, né? Para pra pensar, se a gente não tem realmente livre-arbítrio, significa que tudo que a gente pensa, faz, escolhe, come, bebe, foi tomado pelo nosso cérebro de forma literal, porque é tudo determinado biologicamente, nossos genes, nosso DNA, tudo. Então, a partir do momento que eu falo isso, eu vou tirar a culpa de tudo, porque, eu não fiz isso porque meu cérebro decidiu, não fiz aquilo que meu cérebro decidiu. E aí, como é que ficaria a questão criminal? Como é que ficaria a questão jurídica? Como é que ficaria a questão moral, a questão ética, sabe? Então, é meio que um senso a gente acreditar que a gente tem um livre-arbítrio, porque a sociedade não vai funcionar se a gente não acreditar nisso, e sua cabeça vai estourar, provavelmente está estourando enquanto você assiste esse vídeo. Mas como o próprio Clem falou, de acordo com ele, as experiências não foram muito bem exploradas, né? Mas eu particularmente creio, cara, que a gente tem livre-arbítrio nenhum, é bem mínimo, bem pouquinho. O Pedro Calabres, pelo que ele fala, né, ele é neurocientista brasileiro aqui do Brasil, enfim, que a gente tem a nossa tomada de decisão, que é o córtex pré-frontal, e que é só aquele pedacinho ali, cara, que a gente tem escolha, o resto é tudo, sabe, manipulado pro nosso sistema motor, pro nosso corpo, pra nossa mente, né, tudo que tá em volta da gente, os estímulos culturais, sociais. E aí, cara, é realmente meio complicado, porque tem neurocientista que fala o seguinte, que não existe eu, apenas são várias partes do cérebro interagindo para formar o você. Já tem neurocientista que é mais a favor de uma visão um pouco mais determinista, e outra que existe o eu, que fala que é ilusão. Então é meio complicado, sabe? Na minha visão, a minha opinião pessoal é que o cérebro é você, no caso, ou melhor, o cérebro sou eu, e eu, por ser o cérebro, eu tomo as decisões. Sabe que decisão é bizarro, porque você não escolheu escolher, sabe? Isso é bizarro. Então, galera, foda-se, eu vou ficar maluco, esse vídeo tá acabando, e tchau. Brincadeira. Vamos voltar pro vídeo. Para o cientista cognitivo Steven Pinker, a solução talvez seja manter a ciência e a moralidade como dois gênios separados. Ele diz o seguinte: creio que a ciência e a ética são dois sistemas isolados de que as mesmas entidades fazem uso, assim como poker e bridge são dois jogos diferentes que usam o mesmo baralho. Escreve ele no livro Como a Mente Funciona. O livre-arbítrio é uma idealização que torna possível o jogo da ética. Cara, isso faz muito sentido. Bom, galera, então é isso. Se seu cérebro gostou antes de você, deixa o teu gostei e se inscreva no canal. Ativa o sino que tem vídeo novo todo domingo às 11 da manhã. É a sua decisão. Ou não.